Epa, Renhação! Oi, pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero convidar a galera criativa para fazer um lettering comigo, uma frase aí relacionada ao orixá Yansan. Essa semana eu tô fazendo uma maratona de vídeo, tô postando vídeo todos os dias. Comecei na sexta-feira e vou até a sexta-feira dessa semana, então não esquece de acompanhar o canal. E se tu ainda não te inscreveu, vai ali e te inscreve rapidinho, aciona o sininho para te ser notificado todos os dias e poder receber o nosso conteúdo. Bom, a primeira coisa que eu fiz para fazer esse lettering foi definir a frase que eu iria escrever. Então a frase que eu escolhi foi: Yansan está soprando pelo mundo um vendaval de axé. Essa foi a frase que eu decidi fazer esse lettering, montar esse lettering. E a primeira coisa, antes da gente vir aqui para o papel, né, para nossa arte final, eu peguei um outro papelzinho qualquer e fiz o meu rascunho. Então nesse rascunho eu já fiz a composição do que iria em cada linha. Tu tem que pegar assim a frase primeiro e escolher quais são as palavras que tu vai dar mais destaque. Então, por exemplo, nessa frase eu quis dar destaque para Yansan, quis dar destaque para axé, quis dar destaque para vendaval. Então essas palavras foi as que eu deixei maiores, deixei grandes. E as demais eu fui compondo nas demais linhas, né? De um tamanho menor, com um pouco menos de importância. É muito importante, antes de tu montar um lettering, tu fazer assim uma margem na folha. A gente precisa ter um espaço em toda a borda da folha, porque essa margem vai deixar a tua arte, o teu lettering mais clean. Precisa ter essa borda branca, sabe? Se tu pegar e escrever desde as beiradas da folha de um lado ao outro, não deixar nada de espaçamento ali, vai ficar muito poluído, vai ficar feio. Então, assim, tu faz um quadro no meio da tua folha, deixa uma margem, né, nos quatro lados. Também outra marcação que é importante é marcar o meio desse quadro, porque aí, por exemplo, Yansan, na primeira linha, eu já vi ali que o N é a letra que fica bem no meio da palavra. Então, já posicionei o N no meio e fui escrevendo as demais letras dos dois lados, e aí ficou bem centralizado, bem bonito, entendeu? Então, isso é muito importante. Faz essa borda e marca o meio da folha para te poder já fazer o texto, né, centralizado, ok? Isso aí é bem importante, são as dicas iniciais para dar para vocês. Bom, após o meu esboço estar pronto, agora eu vou começar a fazer então realmente a minha arte final. Então assim, por exemplo, em Yansan, eu resolvi que eu queria fazer a palavra, pintar ela com aquarela, usar uma técnica onde tu utiliza duas cores, tipo a metade mais ou menos da letra para cima é de uma cor, a metade da letra para baixo é de outra. E com a aquarela fica um efeito legal porque as duas cores, enquanto tu fizer, enquanto ainda tá molhado, as duas cores elas se misturam. Então assim, só que antes de eu vir com cor, com tinta e tudo mais, o que eu gosto de fazer? Eu pessoalmente, Dani, gosto de fazer. Eu gosto de primeiro passar a caneta em todo o meu lettering. Eu tô com o meu lettering ali todo rascunhado de lápis. Existem muitos artistas de lettering que eu vejo que nesse momento eles fazem um processo diferente. Eles pegam o lápis, eles dão uma apagada geral, deixam bem fraquinho e começam com a cor para depois fazer o contorno, né, das palavras. Eu já gosto do contrário, eu prefiro vir com uma caneta preta, né, e já fazer todo o contorno. Aí eu apago o lápis, justamente por isso, porque eu posso apagar bem o lápis e depois pintar tranquilo em cima. Por exemplo, em Yansan, como eu quero pintar de aquarela, se eu deixar o lápis embaixo, pode ser que fique aparecendo, sabe, meu rascunho de lápis, entendeu? E se eu apagar, também pode ser que eu me perca nesse esboço, nesse rascunho. Então, por isso que eu prefiro vir com a caneta primeiro, para depois colorir, porque aí eu posso apagar o lápis e ficar tranquila para fazer depois a minha arte, colorir, tudo tranquilo em cima. Cuidados que a gente tem que tomar nesse processo. Eu vou usar aquarela, eu decidi que eu quero usar aquarela para pintar ali pelo menos duas palavras desse lettering. No caso, aquarela, base de água. Então, essa caneta preta que eu tô fazendo ali, o contorno, ela tem que ser resistente à água, ela tem que ser a prova d'água. A caneta que é a prova da água são as canetas Nanquim, as que são com tinta Nanquim. Então, isso sim, tu tem que cuidar muito, porque se tu vier com uma aquarela, né, por cima de uma caneta que não for a prova d'água, acabou o teu trabalho. Isso aqui vai virar uma mancha preta, vai ficar horrível. Então, se tu tem dúvida se a tua caneta é a prova d'água, né, então tu pega num papelzinho à parte,
escreve ali uma letra, depois pinta em cima com aquarela e vê se não, como é que vai reagir, se não vai acontecer nada. Então agora vamos para a melhor parte da arte, que é colorir esse lettering. Então vamos lá, comecei ali, peguei um pincel e escolhi que eu queria fazer com duas cores a palavra Yansan, o vermelho em cima e o amarelo embaixo. Bom, para fazer isso, o que eu tive que fazer? Toda vez que eu usava o vermelho para fazer a parte de cima, fui fazendo por partes, né? Eu fiz ali 2, 3 letras, porque tinha que manter molhadinho para as cores poderem se misturar. Então, toda vez que eu usava o vermelho, antes de pegar o amarelo, a gente tem que limpar o pincel, senão ia virar laranja, entendeu? Então, esse cuidado tem que tomar para ficar definido assim essas duas cores. Tu tem que, se tu usar o amarelo e for depois em seguida usar o vermelho, tu tem que primeiro lavar o teu pincel. E se tu passar direto o pincel sujo de vermelho, passar no amarelo, já vai misturar as cores e ia virar laranja, tá legal? Então eu fiz isso. Eu fui bem devagarinho, pintei a parte de cima, lavava o pincel, pintei a parte de baixo ali de amarelo. E aí já misturava as cores, porque com aquarela é uma técnica molhada, então dava pra fazer isso. Nas demais palavras fui utilizando as minhas canetas mesmo, fiz alguns efeitos, deixei luz em algumas palavras. E na palavra axé eu utilizei a mesma técnica da aquarela, então eu deixei as duas palavras, né, Yansan e axé, pintado de aquarela. O demais eu fiz de preto. Eu não gosto assim de fazer artes muito coloridas, eu acho que fica muito poluído, sabe? Enquanto se tu definir assim poucas cores para fazer a tua composição, eu acho que fica mais clean, fica mais bonito. É mais fácil de tu acertar do que tu utilizar muitas cores. Mas enfim, tudo é um teste, varia também do gosto de cada um, né? E tu ir testando e vendo aquilo que te agrada mais, né? Agrada mais aos teus olhos. Na palavra Yansan, depois também eu quis fazer uma sombra. Eu fiz uma sombra com aquarela também, utilizando um tom de cinza bem fraquinho. E depois utilizei também para dar um brilho na palavra, eu utilizei caneta gel branca e fiz ali alguns brilhos dentro de cada letra da palavra Yansan. E o resultado é esse que vocês estão vendo aí. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like e comenta aí qual outra frase eu poderia fazer um lettering relacionado aos orixás. Valeu, gente? Então, até o próximo vídeo e tchau!